Recodificando o Cérebro, parte 2. Crendo mesmo sem ter visto. Gary Carpenter. Bem, eu quero dar as boas-vindas a vocês de novo essa semana, ao continuarmos nossa jornada no maior avivamento que o mundo já viu. O título dessa lição é Recodificando o Cérebro, parte 2. Se eu tivesse um subtítulo, se pudermos fazer isso, provavelmente será Crendo mesmo sem ter visto. Crendo mesmo sem ter visto. Então, abra comigo primeiro, antes mesmo de entrarmos na lição, vá para 1 Coríntios, capítulo 2. E nós vamos começar aqui no versículo, vamos ler os versículos de 12 a 15, eu acho. 12 a 15. A lição de hoje é para mostrar a diferença entre a mente natural, deixa eu dizer de outra forma, o cérebro natural, a massa cinzenta, que todos nós temos. Mesmo antes de nascer de novo, todo mundo tem um cérebro, eu espero. Alguns já me disseram, eu não tenho, mas enfim. Todos temos massa cinzenta, um cérebro, e a propósito, mencionamos na semana passada, Jesus tinha o mesmo tipo de cérebro físico que temos. O espírito dele veio de Deus, mas o corpo dele, incluindo todos os órgãos, incluindo a massa cinzenta, veio através de Maria e ele pode ser rastreado de volta a Adão. Então ele tinha um corpo sujeito à queda, como todos nós temos, mas o espírito dele era nascido de Deus. O que nós recebemos no segundo nascimento, ele tinha desde o primeiro nascimento. Ele nasceu espiritualmente vivo, o único homem nascido assim desde Adão, desde que Adão caiu, por assim dizer. Então, enfim, nós temos, antes de você nascer de novo, obviamente você tem um cérebro, tem uma mente natural, mas ela foi projetada para funcionar nesse mundo natural. Então Paulo faz algumas observações bem perspicazes aqui, escrevendo para a igreja de Corinto. E começando em 1 Coríntios 2, começando no verso 12, ele diz, ora, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. E você nota que é um E minúsculo nas duas vezes, ele está certo, porque ele não está falando do Espírito Santo aqui, ele está falando do seu espírito humano. E quando você nasce da sua mãe e do seu pai, você tem o que ele chama aqui de espírito do mundo. É aquela natureza caída, aquele velho homem que foi passado adiante, aquela natureza pecaminosa passada de Adão. Todos nascemos inocentes, mas também com a natureza pecaminosa. Então ele diz, mas veja, agora, quando ele diz agora, ele está falando sobre, ele está escrevendo uma carta para pessoas nascidas de novo. Nasceram de novo, tem o Espírito agora dentro delas, que é de Deus. É isso que você recebe quando nasce de novo. Romanos capítulo 8 chama isso, na verdade, de o Espírito de Cristo. Cristo se torna o seu Adão. Jesus é chamado de o último Adão. Então, quando você nasce da sua mãe, nasceu do primeiro Adão. Mas quando você renasce ao receber Jesus, espiritualmente, você renasce pelo Espírito Santo. Literalmente, você renasce em Adão para ter Jesus como seu Adão agora. Então, ok, tudo isso. Eu já ensinei isso muitas vezes, mas vamos lá. Mas agora que você nasceu de novo, não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Agora, deixa eu enfatizar. Antes de você nascer de novo, você de fato não tem a capacidade de saber disso. Ele te diz o porquê daqui a pouco. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo. Sempre falamos do Espírito Santo ser o professor do seu novo homem. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. E se eu tivesse tempo, eu entraria naquelas parábolas maravilhosas que o pastor Dave usava, como Chuck, o pato. Sabe, ele fala sobre Chuck, que na verdade era um pato e acabou sendo criado por galinhas. E continuavam dizendo a ele que ele era uma galinha. E ele ficava tentando bicar com aquele seu bico chato e plano. E ele não conseguia pegar insetos da mesma maneira que as galinhas conseguiam com bicos pontudos. E diziam para ele não chegar perto da água, mas ele notou que seus pés tinham membranas e os delas não. E algo continuava atraindo ele para a água. Enfim, são parábolas maravilhosas, até que finalmente outro pato aparece. E aquele pato diz, agora olhe para mim, olhe para você, nós somos iguais. Veja, uma vez que você nasce de novo, Jesus diz, olhe para mim, olhe para você, você não sabe ainda, mas nós somos realmente iguais. E sabe, em outro lugar, Paulo fala sobre, enquanto contemplamos a glória do Senhor em um espelho,
somos transformados na mesma imagem como pela glória do Senhor. Eu vou te dar outra. Como Ele é, assim somos nós neste mundo. Não apenas quando chegarmos ao céu, ok. Demais? Eu não sei. Não se você for um ouvinte de longa data, mas para alguns, se eu tivesse ouvido isso quando saí da igreja denominacional, eu teria dito o quê? Sabe? Enfim. Lendo agora do verso 14, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Esta é a lição de hoje, mas o homem natural, e eu vou dizer o cérebro natural que o homem natural tem, um cérebro natural que você ainda tem depois de nascer de novo, mas você tem algo a mais agora, dentro desse cérebro. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Agora veja isso, entenda. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando ele diz aquele que é espiritual, está falando sobre você. Agora, pode ser que existem graus diferentes de maturidade, mas se você nasceu de novo, você pode ser um bebê no berço, mas é espiritual, você é uma pessoa espiritual. Tem a capacidade de conhecer as coisas que pertencem a você porque você é um filho de Deus. Mas ele diz, aquele que é espiritual julga, a melhor palavra aí seria discerne todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado ou discernido por ninguém. Seus parentes naturais, que não são nascidos de novo, acham que você é maluco. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E note, mas nós temos a mente de Cristo. Agora, sobre o que isso está falando? Você tem uma mente por dentro de você, da mesma maneira que Jesus tinha uma mente por dentro dele. Eu quero dizer isso um pouco diferente ou mais específico. Dentro do seu cérebro natural, dentro do seu corpo físico, há outro homem, um homem espiritual com corpo espiritual. De novo, eu não tenho tempo para repassar o fundamento que o pastor Dave lançou para nós, mas se você olhar para o rico e Lázaro, você lembra da história? Ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão, um lugar muito bom. Mas diz muito claramente que o corpo do homem rico foi enterrado na terra. Mas ele ainda está vivo, só que está no inferno. Lembre-se, eu espero que você tenha ouvido essas lições. Veja, mas ele tinha uma mente, mesmo o cérebro físico dele, naquele ponto, estando na sepultura com o corpo dele. Mas ele tem memórias, ele sabe quem é Lázaro, sabe que tem irmãos ainda vivos na terra. Ele conhece sua própria história. Ele diz que alguém precisa ir e avisá-los, enfim. Você tem uma mente que está conectada com a sua alma, veja. Para as pessoas que não são nascidas de novo, são trevas, realmente não conseguem entender as coisas espirituais, mas uma vez que você nasce de novo, você tem uma mente por dentro de você, que é parte daquele homem espiritual, aquele renascimento. Jesus é o seu Adão, e aquela mente espiritual por dentro de você tem a capacidade de conhecer as coisas de Deus. É por isso que Jesus é o nosso protótipo. Não me entendam mal, eu sei que Ele é Deus em carne, mas Ele de propósito deixou de lado todos os privilégios como Deus, para viver como um homem espiritualmente vivo, em um corpo caído exatamente como o nosso, ungido pelo Espírito Santo, porque para que Ele pudesse ser o protótipo para nós. E assim como Hebreus 12 diz, podemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora, eu disse tudo isso para dizer que a lição de hoje vai realmente enfatizar, diz o versículo 14, o homem natural. Eu quero dizer o cérebro natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Agora note, elas lhe parecem loucura e ele não pode entendê-las. Eu vou dar a vocês uma prévia bem aqui, porque por muito tempo eu pensei, bem, o cérebro natural é meu inimigo, sabe? Não, ele realmente não é. Ele é seu servo. E antes que essas lições acabem, eu quero dizer isso. Eu disse uma vez em uma das lições anteriores, mas neste ponto eu vou dizer de novo, só para dar prévias a vocês. Mas o homem natural realmente não consegue entender as coisas de Deus, mas o cérebro natural pode ser treinado para dobrar os joelhos ao conhecimento do Espírito de Deus. Ele pode nunca entender isso. Eu tenho que pensar em Pedro quando ele andou sobre as águas. Ora, o cérebro natural dele acha que isso é uma loucura. Um humano não pode andar sobre a água. Mas o cérebro natural dele também sabia que qualquer coisa que Jesus dissesse aconteceria. Sabe, se Jesus falou, até o cérebro natural sabia que Jesus tinha esse tipo de autoridade. E se Jesus diz, pode acontecer. Então, foi por isso que Pedro disse a ele, Senhor, se és tu, manda-me ir. E então Jesus,
Bem, Jesus diz, bem, sou eu, vem. Mas uma vez que Pedro ouviu Jesus dizer vem, então ele sabia que podia fazer. E enquanto mantivesse o foco em Jesus, ele poderia andar. Pense nisso, ele andou sobre a água. O Espírito Santo estava cooperando com ele, mesmo ele não sendo nascido de novo. Ele só tem um cérebro natural por dentro. Mas a fé dele estava na autoridade absoluta de Jesus, ele tinha visto Jesus e realmente trabalhado com Jesus para abrir olhos dos cegos, curar enfermos e, sabe, expulsar demônios, todo tipo de coisa. Ele sabia que era ali que estava a fé dele. Foi realmente isso que Jesus disse em João 6, onde ele diz, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou. Bem, Pedro fez isso. Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele conseguiu andar sobre a água, mas quando os olhos dele se desviaram de volta para as circunstâncias naturais, e ele viu o vento e as ondas, sabe, eu não sei o quão ruim era aquela tempestade, mas você sempre imagina Jesus andando em águas calmas, não é isso que diz? Diz que era uma tempestade bem ruim, a ponto de eles pensarem que iam morrer. E Jesus está andando sobre a água, não sei o que, eu não tenho ideia. Eu nunca, sabe, o Espírito Santo nunca me mostrou algo assim. Eu quero ver vídeos quando chegarmos ao céu, vocês não? Eu quero ver tudo isso em vídeo. Eu espero que haja cinemas e pipoca, talvez, não sei, enfim. Muito bem, na lição de hoje vamos falar sobre o natural, sobre o homem natural. E como há uma diferença entre, mesmo que você ainda tenha um cérebro natural, ele vai aprender a cooperar com a sua mente espiritual. E realmente são dois mundos diferentes. Nós, o nosso verdadeiro eu, não somos deste mundo. Nosso lar é no céu. Nós somos, de fato, alienígenas neste mundo. Estamos emprestados a esse planeta para trazer o ministério de Cristo a esta terra, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Sabe, é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. É disso que trata nossas vidas. Estamos no mundo, estamos aqui, mas não somos do mundo. Nossa cidadania está no céu. De fato, sua mente espiritual, onde fala da mente de Cristo, a mente que você tem no seu homem espiritual é nascida de Deus e ela tem a habilidade de entender coisas que não são desse mundo, absolutamente, as coisas que foram dadas a você. Muito bem, eu já falei tudo isso antes. Agora vá para João capítulo 20 e vamos ler uma passagem bem longa aqui, versículos 24 a 29. E o que está acontecendo aqui? Jesus já foi crucificado, ele ressuscitou dos mortos, ele foi visto por Maria, foi visto pelas mulheres, elas contaram aos discípulos e eles não acreditaram. E essa é a parte onde Tomé diz, sabe, eu não vou crer a menos que eu coloque... Ele não estava lá no dia que Jesus apareceu pela primeira vez aos 10, eram 11, mas ele não estava, eram 10. E Tomé simplesmente não estava lá naquele dia, então eles estão dizendo, vimos o Senhor, ele veio até nós e o vimos. Tomé diz, eu não acredito. Ora, ele é um homem natural com um cérebro natural. Eu não vou crer até que eu veja, sabe? Até que eu veja e coloque... Até que eu veja as cicatrizes nas mãos e nos pés dele, coloque minha mão ali, onde o perfuraram no lado, eu não vou crer. Bem, veja, o que é engraçado, nós sempre o chamamos de Tomé, o incrédulo, mas vocês vão ver na lição de hoje. Cada um deles duvidou até que o vissem. Todos duvidaram. Maria também? Todos duvidaram até que, de fato, o vissem com seus olhos naturais. Veja, lembrem-se, as coisas do Espírito de Deus são loucura para o homem natural. Então vamos ler aqui João 20, versos 24 a 29. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então agora todos já tinham visto Jesus, menos Tomé. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe, nós vimos o Senhor. Mas ele disse, a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Ora, será que isso não é como uma pessoa natural normal? Eu creio quando eu vir, não é normal? 26, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, dessa vez, vê? Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio e disse, Pai seja convosco. Então ele disse para Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e põe aqui a tua mão, e a põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente.
E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Essa é uma boa coisa para dizer a Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Agora Jesus disse a ele: Tomé, porque me viste, tu creste. Aqui está uma fé natural. Eu creio quando eu vejo. Ok? Abençoados são os que não viram e ainda assim creram. Veja, eu não sou estudioso de grego, eu tenho que confiar naqueles que são. E eu tenho vários dicionários de grego, sabe? Eu tenho Vines, eu tenho o Strongs, eu tenho o Ust, eu tenho o East, sabe? Como o Dave costumava dizer. E outro que eu olho com bastante frequência é Albert Barnes. Ele foi um estudioso de hebraico e grego em seu tempo. E ele tem comentários interessantes onde Jesus diz: abençoados são os que não viram e creram. Veja, isso é muito importante para nós, porque nenhum de nós chegou a vê-lo. Ressuscitado fisicamente, da mesma forma que eles viram, você pode tê-lo visto em uma visão. Não é a mesma forma como o viram. Eles o viram na carne, ressuscitado. Toquem-me, apalpem-me, rapazes. Um espírito não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. Nós não... Até onde eu sei, ninguém o viu dessa maneira, onde você pudesse tocá-lo e apalpá-lo, ok? Não em uma visão. E Jesus, algo no meu espírito disse: há mais aqui do que você está pegando no inglês. Ele está dizendo algo importante. Então eu comecei a olhar meus dicionários de grego, tentando descobrir o que era aquele desejo do Espírito Santo. Então Albert Barnes diz o seguinte sobre esta frase aí. Ele disse: quando Jesus disse abençoados, não, desculpe, porque me viste, isso significa porque você olhou para o meu corpo ressuscitado e viu a prova de que eu sou o Salvador que foi crucificado. Jesus aqui aprova a fé de Tomé. Muito bem, ótimo, eu estou feliz que você creia, Tomé. Mas elogia mais grandemente a fé daqueles que crerão sem ter visto. Somos todos nós. Albert continua. Quando essa palavra abençoados, quando Jesus disse abençoados os que não viram e creram, quando ele disse essa palavra abençoados, significa que a palavra tem aqui a força do grau comparativo. Isso deve ser algo na língua grega, o grau comparativo, significando que eles seriam em algum aspecto mais abençoados do que Tomé. É por isso que eu continuava com esse puxão do Espírito Santo. Porque eles estariam demonstrando uma fé maior. Veja, que não viram. Agora pense sobre isso. Esses somos nós, que devemos ser convencidos pelo testemunho dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E pela influência do Espírito Santo. Veja, todos nós temos o desenho, o auxílio do Espírito Santo. E se você nasceu de novo, você tem o ensino do Espírito Santo. Eles demonstrariam uma fé mais forte. Veja, toda fé é em coisas não vistas. Pense sobre isso. O que Hebreus 11:1 diz? Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas não vistas. Então, toda fé, Albert diz, é para coisas não vistas. E Deus abençoa mais aqueles que mais implicitamente confiam em sua palavra. Aí está. Tomé, você é abençoado porque você teve o privilégio de ver meu corpo ressuscitado. Você pode me tocar, me apalpar, pode colocar sua mão bem aqui do meu lado onde eu fui perfurado. Você é abençoado, Tomé. Eu estou feliz que você creia. Mas mais abençoados são aqueles que não têm essa oportunidade, mas ainda assim creem na palavra. Muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Agora, eu quero enfatizar, veja, essa lição é importante para o lugar onde estamos indo, para termos a diferença porque você não vai escapar de ter essa massa cinzenta de 1,5 kg. Esse é o peso médio, eu acho.
Vamos ter que aprender a trabalhar com esse cérebro natural que nós temos. Você ainda vai tê-lo por toda a sua vida nesse planeta. Ele vai para a sepultura com o resto do corpo. Enquanto você estiver no planeta, seu homem espiritual e seu cérebro natural de 1,5 kg vão ter que aprender a trabalhar juntos. E eu vou logo adiantar para você, o cérebro é uma ferramenta muito valiosa, algo que Deus nos deu para navegar nesta terra. Mas ele não deve ser o seu senhor, ele deve ser o servo, o ajudante, quase como um secretário para o homem espiritual por dentro. Seu homem espiritual tem a capacidade de ser ensinado por Deus e ele vai entender as coisas. Seu cérebro natural vai dizer apenas, diga-me o que fazer. Eu nunca vou entender isso. Apenas me diga o que fazer, pisar na água, o quê? Ok. Eu espero que estejam entendendo onde estamos indo aqui, mas o cérebro de Jesus aprendeu a cooperar com ele. Sabe, ele tinha um cérebro natural, massa cinzenta, de que eu estou falando exatamente como temos, e ele é projetado para operar na física deste mundo. Ele não pode, acabamos de ler há pouco, ele não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus, mas pode ser treinado. E é a parte do crer, porque, ouça, seu cérebro é onde esses caminhos neurais estão. Veja, estamos falando de recodificar o cérebro. Então temos que focar nisso, como esse cérebro realmente funciona. Muito bem. Vamos olhar para algumas coisas aqui hoje. Agora, é importante que entendamos, nós sempre culpamos Tomé, sabe? Chamamos de Tomé o incrédulo e tudo mais, mas é importante hoje aprender. Nem todos eles eram incrédulos, nenhum deles acreditou. Olhe isto. Eu vou ter que ficar bem perto das minhas anotações hoje, porque precisamos. É importante lembrar que nenhum dos discípulos acreditou em Maria ou nas outras mulheres, que lhes disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E mesmo depois que Pedro viu o túmulo vazio e as roupas do sepulcro. Lembram que Pedro e João correram depois que Maria disse a eles, eles não acreditaram, eles correram para ver com os próprios olhos. E Jesus não estava no túmulo, o corpo dele tinha sumido. Mas eles viram as roupas do sepulcro e o lenço que havia sido colocado no rosto dele. E tudo isso fez com que se maravilhassem pelo que tinha acontecido. Então vamos ver isso para vocês verem na sua própria Bíblia. Você pode precisar ensinar isso para outra pessoa no futuro. Lucas 24, versículos 10 e 12. Estas eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados. E eles não acreditavam nelas. Todos duvidaram. Lá vem Maria e as outras mulheres, elas viram Jesus, elas viram literalmente o Senhor ressuscitado. Elas vêm e, sabe, Jesus disse a elas para irem contar, a propósito, a primeira mensagem, a primeira vez que a mensagem Ele ressuscitou foi pregada, foi por uma mulher comissionada pelo próprio Jesus para ir contar. E ela não contou apenas para pessoas comuns, ela pregou para os apóstolos. Isso é para aqueles de vocês que acham que mulheres não podem pregar. Enfim, essa não é a lição de hoje. É só para pensar. Certo? Verso 12. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro e, abaixando-se, viu os panos de linho ali postos e retirou-se. Agora, não diz que ele partiu crendo que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, não. Retirou-se admirando consigo mesmo o que acontecera. O que isso significa? Agora, mais tarde, Jesus, rapidamente, logo depois disso, Jesus apareceu para aqueles dois discípulos que estavam a caminho da cidade chamada Emaús. E não vamos ler a história toda, mas eles conversaram e eles não sabiam quem era. Era Jesus, mas aparentemente ele pôde aparecer diferente. Não era a mesma aparência que ele tinha antes, ou ele tem a habilidade de mudar sua aparência. Mas enfim, não sabiam que era ele e eles não o reconheceram. E eles estavam conversando e em um ponto ele começa a expor as Escrituras. E quando eles chegam a Emaús, está ficando tarde no dia, então vamos passar a noite aqui. Ele faz ou começa a fazer e eles acabam jantando. E quando ouviram partir o pão e abençoá-lo, diz que os olhos deles foram abertos e quando ouviram algo sobre a maneira como ele fazia alguma coisa, sobre as palavras dele, os olhos deles se abriram e eles souberam que era o Senhor. E ele desapareceu deles, ok? Até aquele momento, eles não acreditavam que Jesus tinha sido ressuscitado dos mortos, mas agora eles o tinham visto. E lá vamos nós de novo, homens naturais. Eles só acreditaram quando viram.
E eles foram contar aos 11 e quem mais estivesse com eles. E eles ainda não acreditaram. Os 2 homens no caminho de Emaús, eles não acreditaram até vê-lo. Então eu comecei a fazer um pequeno resumo aqui. Nenhum dos 11 acreditou. Pode ter havido outros na sala, mas nenhum dos 11 acreditou. Quando Maria Madalena contou, vamos ler isso lá em Marcos 16, versos de 9 a 11. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e ela foi e contou aos que tinham estado com ele, ou seja, os 11, os quais estavam tristes e chorando, veja o verso 11, e eles, ouvindo que ele vivia, que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Eu estou dizendo, eu vi Jesus. Ele falou comigo, ele ressuscitou dos mortos. Eu o vi, não era uma visão. Era ele no seu corpo. Não acreditamos em você. Talvez eles não tenham dito isso, mas não acreditaram nela. Aqui diz, e não acreditaram. Agora, quando essas outras mulheres, todas essas outras mulheres, Maria, mãe de Tiago e Joana, todas elas, veja, era um grupo delas. Então vamos ver isso em Lucas 24, versículo 11. Eu vou dar um tempo para você achar Lucas 24, verso 11. Quando as outras mulheres contaram, e as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Maria, não acreditamos em você. Você é uma das mulheres que o viram, nós também não acreditamos. Então, esses 2 discípulos que estiveram na estrada para Emaús com Jesus, eles o tinham visto logo antes de ele desaparecer na frente dos olhos deles. Eles o viram e eles vêm contar a eles. Então, isso está em Marcos 16, versículos 12 e 13. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles que caminhavam, indo eles anunciaram aos demais, mas também sobre o que esses 2 disseram, não acreditaram. Maria Madalena, não acreditamos, não. Essas mulheres que o viram, não acreditamos. Vocês 2, vocês dizem que o viram, que ele jantou com vocês, partiu o pão com vocês, não acreditamos também. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente e não pode conhecê-las. O seu cérebro natural foi dado a você para funcionar neste mundo natural e ele acredita nas leis físicas deste mundo. Eles não acreditaram. Eu acredito quando eu vi. Foi assim que Deus fez o cérebro natural. Então, entenda isso. Os 11 só acreditaram quando viram Jesus aparecer para eles em seu corpo ressuscitado, com seus próprios olhos. Ok, agora nenhum desses homens nasceu de novo ainda. Você tem que entender isso. Eles estão operando com o cérebro natural. Então eu vou dizer essa frase de novo. Os 11, vamos olhar aqui. Os 11 só acreditaram que Jesus tinha ressuscitado dos mortos quando viram Jesus aparecer para eles, em seu corpo ressuscitado, não uma visão, com seus próprios olhos, em um ponto, eu não separei aqui, mas ele diz, vocês têm algo para comer? Ele está tentando convencê-los, sabe? E deram a ele um pouco de peixe, um favo de mel, se bem me lembro, e ele comeu. Então ele caminhou de volta através da parede e sempre me surpreende que o peixe não escorregou pela parede. De alguma forma o peixe é glorificado quando ele o come, eu não sei. Eu realmente não sei. Ok. Agora vamos ver esse evento no Evangelho de João, João capítulo 20, versos 19 e 20. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos com medo dos judeus estavam reunidos, chegou Jesus, não uma visão, e se pôs no meio, e lhes disse, paz seja convosco. O que ele podia dizer? Eles ainda não acreditam, e para eles, o homem está morto. Eles não sabem o que aconteceu com o corpo dele. Pedro disse que não está mais no túmulo. Sabe, havia rumores de que alguém, sabe, tinha roubado o corpo dele. Aí, de repente, essa pessoa que você acha que está morta, está na sala, portas trancadas, e de repente ele está na sala com você. É assustador, sabe? Achavam que era um fantasma. E ele disse, paz seja convosco. E dizendo isso, veja, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. E diz, então os discípulos se alegraram, agora note, quando eles viram o Senhor. Eu vou crer quando eu vir.
Não acreditaram quando Maria contou, não acreditaram quando as outras mulheres contaram, não acreditaram quando os dois homens aqueles dois homens que vinham na estrada para Emaús contaram. Eles não estavam dispostos a receber o relatório de outra pessoa. Eu não acredito, eu acredito quando eu vi. Culpamos Tomé o tempo todo, mas você pode ver que nenhum acreditou. E finalmente ele apareceu para eles, e é isso que acabamos de ler, quando viram o Senhor. E essa aqui foi a vez que Tomé não estava com eles. 8 dias depois ele volta, e dessa vez Tomé está com eles. Veja, Tomé não estava... Eu vou ler aqui nas minhas notas. Tomé não estava lá naquele dia para ver Jesus fisicamente. Ele tinha a mesma dúvida que o resto deles. Nenhum deles creu. De novo, não acreditaram em Maria, não acreditaram nas mulheres, não acreditaram nos dois homens de Emaús. Simplesmente não acreditaram até vê-lo. Veja, Tomé tinha a mesma dúvida que o resto deles. Eu não sei por que o chamamos de Tomé o incrédulo. Deveríamos chamá-los de apóstolos incrédulos. Ele não acreditaria a menos que visse o Jesus ressuscitado com seus próprios olhos. Quer dizer, em seu corpo físico, não apenas uma visão. Agora, 8 dias depois, Jesus apareceu quando Tomé estava presente. E quando Tomé viu as mãos e os pés perfurados e o lado onde a lança entrou, ele acreditou. Agora então Jesus, veja esse versículo, isso é muito importante. Já lemos antes João 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus, Tomé, porque me viste, e ele quer dizer fisicamente, tu creste? E lembrando que no grego diz, mas mais abençoados são os que não viram e creram. 2000 anos depois, aqui estamos nós. Nenhum de nós viu Jesus em seu corpo ressuscitado, até onde eu sei. Uma vez que ele esteve com os discípulos em seu corpo ressuscitado, ele aparecia e desaparecia, mas por 40 dias aproximadamente, ele apareceu para eles e Paulo diz para mais de 500 pessoas, e muitas delas, na época em que Paulo escreveu isso, ainda estavam vivas. O que ele está dizendo é que não somos apenas nós, há muitas testemunhas, mais de 500, muitas delas ainda vivas, que fisicamente viram o corpo, veja, fisicamente viram o corpo fisicamente ressuscitado, o corpo físico do Senhor. E ele está dizendo, há muitas testemunhas. Eu vou dizer de novo bem aqui para os verdadeiros céticos que duvidam de toda a história sobre Jesus ser ressuscitado dos mortos. Cada um desses 11, exceto João, eles viveram, a maioria deles viveu bastante tempo. Pedro morreu quando estava na casa dos 60, se bem me lembro. Mas todos eles, exceto João, morreram como mártires e ferveram João em óleo uma vez tentando matá-lo. Essa é outra história. Se não fosse verdade, se fosse tudo... Se fosse uma mentira e eles não tivessem realmente visto Jesus ressuscitado, eles tiveram ampla oportunidade, cada um deles, de negar. Dizer, ok, eu menti sobre isso, eu não o vi, ele não ressuscitou dos mortos. Eles não teriam sido torturados, mortos, quer dizer, eles foram crucificados de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Então veja o nível do que acontecia, mas sabe, alguns deles foram mortos por lanças, um foi esfolado vivo, quer dizer, arrancaram a pele dele. Se fosse uma mentira, certamente um deles teria desmoronado em algum lugar e dito, ok, é tudo mentira, nós não vimos realmente. Nenhum deles fez isso. Se você quer prova, sendo a natureza humana o que a natureza humana é agora, se não fosse verdade, se eles não tivessem visto Jesus em seu corpo ressuscitado após a crucificação e sepultamento, se não tivessem visto, um deles pelo menos teria negado, mas nenhum deles negou. Nenhum deles negou. Glória a Deus pela fé daqueles primeiros discípulos. Eu me alegro porque eles o viram ressuscitado em seu corpo físico. Mas veja, agora 2000 anos depois, nenhum de nós teve esse privilégio, até onde eu sei. Jesus não foi mais visto assim, uma vez que ele subiu de volta ao céu. E 10 dias depois, como entendo, foi o dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo veio, mas de uma nova maneira.
Mas o próprio Jesus, até onde eu sei, agora veja, ele apareceu em forma de visão para muitas pessoas. Mais tarde, no livro de Atos, ele apareceu em forma de visão para mim, apareceu em forma de visão para muitas pessoas ao longo dos anos. Mas fisicamente, em seu corpo glorificado, até onde eu sei, ele não fez nenhuma viagem de volta à Terra, uma vez que se assentou à direita do Pai no céu. Deus o Pai está no céu, Pai nosso que estás no céu. E o Jesus ressuscitado em seu corpo glorificado está assentado à direita do Pai no céu. Então, se você o vê agora em forma de visão, sabe, não é a mesma coisa. Então, 2000 anos depois, hoje, nenhum de nós teve esse privilégio de ver o Jesus ressuscitado com nossos olhos físicos. Alguns de nós, algumas pessoas viram Jesus em visões, mas de novo, pelo que eu sei, Jesus não retornou nenhuma vez à Terra em seu corpo glorificado. Como Albert Barnes descreveu lá, a ênfase das palavras gregas diz nós que cremos sem ter visto o corpo ressuscitado de Jesus. Nós somos ainda mais abençoados do que os 12, porque é necessário um grau maior de fé para crer sem ter visto. Veja, realmente, de novo, essa é a definição do que é fé. Eu vou dizer de novo, Hebreus 11:1. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam. A fé é a prova das coisas não vistas. Agora, Pedro descreve nossa fé, a fé dos crentes, nós que cremos, que não vimos. Ele descreve assim, e se você quiser ver, acompanhe comigo, está em 1 Pedro 1, versos 7 a 9. 1 Pedro 1, de 7 a 9. Eu vou te dar um momento. Eu não estou ouvindo páginas virando como eu costumava na igreja, ou toques na tela enquanto as pessoas usam seus dispositivos. Mas é importante, vamos ver isso. 1 Pedro capítulo 1. Este é o Pedro que o viu, ele literalmente viu Jesus em seu corpo ressuscitado, e ele está escrevendo essa carta para as pessoas que não viram. Vamos ver o que ele diz. Ele está falando, de novo, no contexto em que eles estavam sofrendo perseguição, na época em que a carta foi escrita. A fé deles estava sendo provada. 1 Pedro 1, de 7 a 9. Para que a prova da sua fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Agora ele está falando sobre a fé das pessoas que não viram o Jesus ressuscitado em seu corpo físico da mesma maneira que ele, Pedro, viu. Agora veja o verso 8. Rapaz. Ao qual, não havendo visto, somos nós. Eu vi em uma visão algumas vezes, mas eu não pude manusear e, sabe, tocar, colocar minha mão no lugar onde o prego perfurou a mão dele, esse tipo de coisa. Ao qual, não havendo visto, somos nós. Vocês, não, desculpe. Ao qual, não havendo visto, vocês amam. Rapaz, você acertou em cheio. Em quem, embora não o vejam agora, e mesmo assim crendo. Se eu estivesse no culto, quantos de vocês creem agora que Jesus está vivo e ressuscitou? Todas as mãos se levantariam. Somos nós. Vocês o viram fisicamente? Não. Podem tê-lo visto em uma visão, mas tocaram o corpo físico dele? Não. Mas vocês creem? Vocês o amam? Eu amo muito. Nós nem mesmo o vimos. Eu amo, eu creio nele. Olá, crente. Em quem, embora não vejam agora e mesmo assim crendo, vocês se alegram com alegria indizível e cheia de glória. As pessoas não te entendem de jeito nenhum. Porque ele está falando de pessoas que estão na prova da sua fé, elas estão passando por uma prova. Quem sabe o que poderia ser? Sabe, às vezes é perseguição dos descrentes, às vezes o diabo ataca com doença, às vezes ataca com coisas financeiras, às vezes ataca com outro país, às vezes ataca através de líderes maus do seu país. Provando sua fé pode ser todo tipo de coisa. E o homem natural acha que você deveria estar dizendo: é ruim, está piorando, e ai de mim, tudo isso. E você está louvando a Deus e glorificando a Deus bem no meio da prova. Eles acham que você é louco. O que há de errado com vocês? E respondemos: isso é o que há de certo conosco. Enfim, eu tenho que ler o verso 8 de novo. Ao qual, não havendo visto, vocês amam, rapaz.
Eu estou buscando permissão para algo, não consegui, então faremos isso no futuro. Ao qual, não havendo visto, vocês amam, em quem, embora não vejam agora. E mesmo assim, crendo, vocês se alegram com alegria indizível e cheia de glória. Ei, nós sabemos que tudo isso é temporário. Não estamos felizes com as circunstâncias muitas vezes. Mas não é assim que vai ser. Sabemos que estamos emprestados a esse mundo caído. Esse não é nosso lar. É só uma tarefa temporária aqui. Ninguém gosta de passar por provações e aflições e essas coisas. Mas, por outro lado, isso não afeta quem nós somos. Sabe, somos de outro mundo e vamos para outro mundo. Esse mundo não é o nosso lar, estamos nele, mas não somos dele. Ok, verso 9. Recebendo o fim da sua fé, a salvação das suas almas. Veja, é isso que o mundo não consegue entender. A sua alma está falando sobre suas emoções, como, sabe, como você pode estar se alegrando com uma alegria indizível e cheia de glória quando está passando por um inferno. É difícil comunicar a eles, é difícil dizer a eles. É tipo, olha, eu não estou muito feliz com as circunstâncias, eu não gosto dessas circunstâncias. Veja, toda vez que eu ensino nessa linha, eu lembro que li aquele livro de Richard Wurmbrand, Torturado por Cristo. Se você não leu, deveria ler. E ele fala sobre estar na prisão. Ao todo, se eu me lembro, bem, ele esteve na prisão. Prisão? Bem, o que quer que tenha sido? Ele esteve na prisão, acho que 2 vezes separadas por um total de 15 anos. 15 anos. E ele diz, os maiores homens, os homens mais alegres que eu conheci nesta vida foram os cristãos que estavam na prisão comigo. Não é maravilhoso? Uau! Eles não tinham nada e havia doença e muitos deles morreram de diferentes doenças que se espalhavam pela prisão, sabe? Quase nenhuma medicação ou qualquer coisa. Mas eles queriam adorar ao Senhor, mas não tinham nada, nenhum instrumento musical ou qualquer coisa. Então, eles tinham literalmente correntes e, sabe, ao redor dos pulsos. E eles diziam, o Senhor nos deu instrumentos musicais. Podemos usar essas correntes para fazer um som alegre. E eles usavam aquilo como seus instrumentos musicais e cantavam hinos e glorificavam o Senhor enquanto estavam na prisão. E o mundo fica... Vocês são loucos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque elas lhe parecem loucura. Veja, são loucuras para eles. Ok, vamos continuar aqui. Veja, todos nós, 2000 anos depois, exatamente como ele escreveu lá, Pedro, um homem que viu o corpo de Jesus ressuscitado, escrevendo para pessoas que não viram, ele diz, ele está de fato elogiando a fé deles, ao qual não havendo visto, vocês amam, em quem, embora não vejam agora, e mesmo assim crendo, vocês se alegram com alegria indizível e cheia de glória, recebendo o fim da sua fé, a salvação das suas almas. Meu corpo pode estar passando por provações e aflições, minhas circunstâncias podem ser difíceis, mas minha alma está se alegrando no Senhor. Ele não me deixou nem me abandonou. Eu não sou deste mundo. Enfim, vamos continuar aqui. Agora, estudiosos divergem, têm opiniões diferentes sobre... Quando os 4 evangelhos foram escritos, nenhum deles foi escrito imediatamente logo após Jesus ascender, foi muito tempo depois. Então eu fiz uma pequena pesquisa sobre o evangelho de João, sabe, diferentes estudiosos. Alguns dizem que foi escrito em 70 depois de Cristo, outros dizem 90 depois de Cristo, alguns vão até mais longe, até mais tarde. Mas o que sabemos é que foi escrito décadas depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Sabe, foi escrito e colocado em papel e tinta. Ou o que quer que eles tivessem, papiros, o que fosse. Décadas depois que Jesus ascendeu para o céu. Então deixa eu ler esse parágrafo aqui. Diferentes estudiosos divergem sobre quanto tempo foi após a ascensão de Jesus que o Evangelho de João foi realmente escrito, mas todos concordam que foi muitas décadas depois. Agora, perto do fim da carta, eu estou falando do Evangelho de João. João conta o propósito pelo qual ele o escreveu. E para mim é impressionante e não é coincidência que João revelou o propósito dele em escrever o Evangelho imediatamente depois de escrever as palavras de Jesus a Tomé. Agora, se você está com a sua Bíblia, por favor, abra aí. Eu quero que você veja a sequência aqui. Então,
João 20, voltando ao verso 29, que já vimos antes, mas dessa vez vamos continuar. E lembre o que aconteceu, o que acabamos de ler. Os discípulos, eles não acreditaram que Jesus estava vivo quando Maria lhes contou. Eles não acreditaram quando as outras mulheres contaram. Não acreditaram quando os dois homens de Emaús vieram e disseram a eles que o tinham visto. Eles não acreditaram. Eles só acreditaram depois que Jesus apareceu para eles. E então havia Tomé, que não estava lá naquele dia. E eu não sei por que o culpamos mais do que os outros. Ele diz, eu não vou acreditar até que eu veja. Bem, finalmente Jesus aparece e ele o vê. Vamos retomar do que Jesus fala a ele. Em João 20, 29, mas depois vamos seguir alguns versos. Disse-lhe Jesus, Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença dos seus discípulos. Você não gostaria de saber quais eram? Enfim. Mas estes estão escritos, veja, João está contando o propósito, décadas depois. Por que ele escreveu isso? Mas estes estão escritos para que vocês possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. João sabia. Estamos falando de meio século, talvez, de João pregando o Evangelho, fazendo a obra do Evangelho. Não sabemos exatamente quantos anos ele tinha, mas é aparente que o fim estava chegando. Eu preciso colocar isso por escrito, para que as gerações futuras tenham meu testemunho ocular. Elas terão essas palavras para que possam crer e, através do nome dele, ter a vida eterna. João escreveu isso, sabendo que não teríamos o mesmo benefício que ele teve, de ver Jesus em seu corpo ressuscitado. Nenhum de nós por 2000 anos, viu Jesus fisicamente em seu corpo ressuscitado. João está dependendo do Espírito Santo para nos ajudar a crer em algo que eles não creram. Eles não creram nas palavras de ninguém, até que o viram com os seus olhos naturais. Eu creio quando eu vi. Mas João sabe que o Espírito Santo veio agora e ele nos ajudará. Isso é parte do porquê. Eu não posso entrar nisso hoje, mas Jesus diz que ninguém vem a menos que seja atraído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos ajudar. Nós temos que crer em algo que eles se recusaram a crer. Agora entenda isso. Jesus é a palavra de Deus feita carne, absolutamente. Aqui está o Jesus ressuscitado, falando com Maria Madalena. Eu não separei essa passagem específica. Vá lá e procure. Mas ele disse a ela, o Senhor ressuscitado diz a Maria, vá dizer a eles que você me viu. Agora, ela está carregando a palavra do Senhor? Será que ela está entregando a palavra de Deus? Certamente. Mas eles se recusaram a crer nas palavras dela. E aí João está escrevendo, desculpe, João está escrevendo as palavras de Jesus. Basicamente, ele está dizendo, eu vi. Mas ele está contando que nós, com a ajuda do Espírito Santo, creiamos no que eles se recusaram a crer. Eles não creram nas palavras de ninguém mais até que fisicamente o vissem. Veja, o Espírito Santo, a primeira vez que alguém ouve o Evangelho, eles são uma pessoa natural, ainda não nasceram de novo, estão ouvindo pela primeira vez. Eu tenho um amigo na África do Sul que foi à igreja por mais de 40 anos. E o testemunho dele é, eu fui à igreja por 40 anos. E então finalmente ouvi o Evangelho e fui salvo. Eu não vou mencionar a denominação, mas eu disse, bem, como você pode ir à igreja por 40 anos e não ouvir o Evangelho sendo pregado? Eu disse sobre o que eles falavam, eventos atuais, assuntos populares e filosofia, moral, como viver uma vida boa e ser honesto. Mas ele disse, nenhuma vez em 40 anos, eles pregaram
Cristo e Ele crucificado, eu nunca ouvi essa mensagem. Eu acabei indo a um retiro de caça com um grupo de homens. Sabe, na África do Sul eles fazem isso, eles vão caçar. E aí, ele não sabia na época, mas esse grupo de homens fazia isso frequentemente, levando descrentes com eles. Então, ao redor das fogueiras, começavam a falar sobre Jesus e pregavam o Evangelho. Ele diz, aquela foi a primeira vez, depois de ir à igreja por 40 anos. Essa foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho. E na primeira vez que eu ouvi, eu fui salvo. Eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Mas veja o Espírito Santo. Quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo está conosco agora. É uma coisa totalmente diferente agora. E o Espírito Santo foi derramado. E o Espírito Santo tem que trabalhar de alguma forma. Ele tem que atrair aquela mente natural para crer. Mas, rapaz, uma vez que você nasce de novo, é um jogo totalmente novo. Você é uma criatura diferente, é uma espécie diferente. As pessoas veem você andando na rua e acham que você é apenas um humano normal como elas não sabem que você é uma pessoa, de fato, uma alienígena de outro mundo, apenas usando um corpo natural que é, na verdade, camuflagem, sabe? Elas não sabem que você é um alienígena de outro mundo usando um corpo humano vindo para buscar e salvar o perdido. Mas veja, o Espírito Santo, na primeira vez, quando você ouve o Evangelho, de fato ouve o Evangelho, Cristo e Ele crucificado, o Espírito Santo tem que te atrair, porque senão, para o homem natural é apenas loucura. Mas se o Espírito Santo te atrai e você crê, naquele instante você nasce de novo. E eu quero dizer que o homem velho perece e um novo homem é criado. E Efésios 4 diz que esse novo homem é criado desde o início, em justiça e verdadeira santidade. Glória a Deus. Eu amo o testemunho do meu amigo Homer. Ele disse, nos primeiros 5 minutos, imediatamente eu soube que beber, que ficar bêbado era errado e drogas era errado e carregar essa pistola por aí o tempo todo é errado. Que meu palavreado era errado e assim por diante. E eu amo a minha esposa de novo. Novo xerife na cidade, há uma nova criatura dentro daquele Homer. E este novo homem tem a capacidade de ser ensinado por Deus, mas o cérebro natural de fato não tem. O natural é, eu só vou crer quando eu vir. Bem, cérebro, é por isso que você não pode mais ser o Senhor. É nisso que estamos chegando. Cérebro, você não pode ser o Senhor. Agora, o cérebro pode ser treinado para cooperar totalmente com esta nova mente. Essa mente espiritual, que a Bíblia chama a mente de Cristo, a mente que é criada do último Adão, sua mente espiritual. O cérebro pode ser treinado para cooperar com ela e pode nunca entendê-la. Na verdade, a Bíblia diz que ele não consegue entender, mas ele pode certamente aprender a cooperar com ela. Eu lembro. Toda vez que obedecemos a Deus nesta caminhada, especialmente na área financeira, onde Ele nos dizia para dar tudo de graça, bem, quem já ouviu falar disso funcionar? E eu tive conselhos de pessoas que realmente nos amavam, pessoas piedosas, dizendo, você tem certeza que é Deus? Tem certeza? Ninguém mais faz assim. E na época não havia ninguém mais que conhecêssemos fazendo aquilo. Mas o pastor Dave nos ensinou e eu sou um bom aluno. Eu apenas fiz o que ele ensinou. Eu orei, e eu ouvi, eu orei, e eu ouvi, e comecei a ouvi-lo, e ele disse, dê tudo de graça. O cérebro natural não acha que isso vai funcionar. E eu não achava que funcionaria. Mas é isso ou simplesmente, sabe, voltar atrás. É isso ou ignorar o que eu estava ouvindo, e eu sabia o que eu tinha ouvido. Bem, passaram-se todos esses anos. Ainda não vendemos nada, nunca vendemos uma fita, nunca vendemos uma mensagem, nunca, sabe, nada que nós... E eu não sou contra nada disso, ouça. Eu compro livros o tempo todo, você está brincando? Sabe, eu não quero mencionar autores específicos. Parece que toda vez que eu menciono um autor, na semana seguinte ele cai num erro. Mas é claro, eu já li muitos livros. Eu vou apenas mencionar Kenneth Hagin. Eu tenho uma biblioteca inteira de livros do Kenneth Hagin. John G. Lake, Smith Wigglesworth, Maria Woodworth-Etter. Eles já estão com Jesus, eles não vão cair em erro. Mas eu acredito em comprar livros, eu acredito em vender livros, eu não sou contra isso. Bem, Gary, por que você não vende? Porque ele me disse para não fazer. E meu cérebro natural, mesmo que ele ainda não entenda como isso pode funcionar, bem, um pouco ele entende, porque ele já viu como Deus fez.
Meu cérebro natural diz, o Senhor tinha um plano. Enfim. Deixa eu terminar essa lição, estamos chegando perto do fim. Então, eu vou resumir isso novamente. Veja, Maria Madalena creu que Jesus estava vivo após a ressurreição. Ela acreditou porque ela viu o Cristo ressuscitado em seu corpo físico. As outras mulheres vieram. Elas acreditaram que Jesus estava vivo porque viram e ouviram com a sua própria voz. O corpo fisicamente ressuscitado de Jesus Cristo estava lá. Os dois homens de Emaús acreditaram porque eles conversaram com, caminharam com e partiram o pão com o Cristo ressuscitado. E os 11 acreditaram apenas quando viram com seus olhos naturais o Cristo ressuscitado. Mas veja, agora João, décadas depois, enquanto ele vai escrever esse livro, João sabia que as gerações futuras não teriam aquela mesma oportunidade de ver fisicamente o Cristo ressuscitado. O primeiro crer foi baseado no que eles viram fisicamente com os seus próprios olhos. Mas esse é o homem natural, eu acredito quando vejo. Mas as gerações futuras estariam crendo com base na palavra de Deus, o testemunho que Deus deu de seu filho, o mesmo João mais tarde na vida. Ele escreveu 1 João, a pequena epístola. Ela foi escrita bem perto do fim da vida dele. Então vamos ler 1 João capítulo 5, versos de 9 a 10. Diz assim, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque este é o testemunho de Deus, que ele testificou do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Agora pegue isso. Aquele que não crê em Deus, faz dele um mentiroso. Porque ele não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. Rapaz, é por isso que a palavra de Deus nos admoesta, não acrescente a ela, não tire o que temos aqui, de fato, de Gênesis aos mapas, de Gênesis ao fim de Apocalipse. Isso é de fato, o livro todo é sobre Jesus. Este livro inteiro é sobre o registro do Filho dele. Você crê nisso? Eu espero que você leia e creia e agradeça a Deus pelo Espírito Santo que nos ajuda com isso. Se você não crê, é por sua conta e risco. É melhor você crer no testemunho que Deus deu do seu Filho. Agora, Jesus disse para nós que não vimos, mas cremos, que somos ainda mais abençoados do que aqueles que creram, porque viram o Jesus ressuscitado com seus olhos físicos. Veja, nós cremos no testemunho que Deus deu do seu Filho. Nós cremos na palavra de Deus, e eu termino com isso. Eu espero que ainda estejam em 1 João capítulo 5, vá para os versículos de 11 a 13. E esse é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem em o nome do Filho de Deus, olá, somos todos nós, para que possam saber que vocês têm a vida eterna e para que possam crer em o nome do Filho de Deus. Certo, essa semana, o Senhor percebeu que era importante realmente entender que há um limite. O cérebro natural que nós temos é bem limitado no que diz respeito às coisas de Deus. Ele diz que o cérebro não pode conhecê-las e realmente não pode. Então, meu cérebro natural agora poderia recontar para vocês. Veja, quando ele nos disse pela primeira vez aquilo sobre não vender nada e entrar em tempo integral, bem, isso foi lá em 1996, 97, por ali. Bem, aqui estamos em 2024. E nós nunca vendemos um livro, nunca vendemos uma fita, nunca vendemos um MP3. Eu não sou contra nada disso. Quem faz não tem um problema com isso. Eu só sei o que ele nos disse. Mas veja, aqui está outra coisa que ele disse em nosso caso. Ele disse, eu falarei ao coração daqueles que eu escolher. Eu falarei com eles e farei com que deem para dar suporte a você e à obra do ministério.
Veja, nosso trabalho era obedecer, o trabalho dele, ele disse que falaria ao coração das pessoas e ele tem feito isso todos esses anos. Todos esses anos, você pode ver, eu não estou definhando, temos comida na geladeira, gasolina nos carros, veja, são carros usados, mas são bons carros usados. E o Senhor tem mantido um teto sobre nossas cabeças, o Senhor tem cuidado bem de nós, Ele cuidará bem de você. Muito bem, então hoje vimos uma distinção entre o seu cérebro natural de 1,5 kg e o espírito, o cérebro espiritual que você tem. Mas eles trabalham juntos e o que você crê com a sua mente espiritual gera traços chamados caminhos neurais no seu cérebro natural. É animador para onde estamos indo, eu queria entrar nisso, mas nosso tempo acabou. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau por enquanto.